Salve, salve, família da zoeira! Eu sou o Marcelo Cullen e o meu parceiro Pedro Teixeira está aqui comigo hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bora ouvir mais um episódio aí que o papo hoje vai ser bem interessante. E nós não estamos sozinhos hoje, nós trouxemos para completar o time aí a Flávia, ou Vinha, que também é assim conhecida pelo Instagram do Corro para Descansar, que, como o próprio nome diz, deve só correr e descansar, né? Seja bem-vinda, Flávia. Estamos felizes por ter você aqui hoje e para bater esse papo bacana aí com você. Obrigada, Marcelo, Pedro, pelo convite. Vamos bater um papo legal aí e falar do que a gente ama. A corrida. E comer também, mas hoje a comida deixa para depois. A comida a gente gosta também, mas vamos falar de corrida hoje, que é bom, né? Primeiro, para quem não te conhece, Flávia, se apresente aí. Diga quem é a Flávia por trás do Corro para Descansar. Boa noite todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Flávia. Eu tenho 44 anos recém-feitos. Fiz agora dia 26 de outubro. Sou casada há 16 anos. Carioca, pelo sotaque, vocês já repararam, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Mas eu moro em São Paulo há 15 anos, mas não perco o sotaque. E engraçado, quando eu vou para o Rio, o pessoal fala que eu já perdi o sotaque de carioca, mas aqui em São Paulo eu falo uma palavra, uma frase, já falo que eu sou carioca. Então não sei te dizer qual é o meu sotaque. Tá no limbo, né? Não é nem paulista nem carioca mais, já tá. Eu tô tá totalmente no limbo. É brasileiro. Não sei mais. Isso, boa, Pedro. Sou brasileira. Eu tenho 3 filhos, a Ana Clara, de 14 anos, a Alice, de 11 anos, e o Felipe tem 5 anos. Eu sou formada em fisioterapia, mas eu não exerço atualmente há bastante tempo, inclusive a profissão. Eu escolhi a fisioterapia pelo amor mesmo à profissão, que eu sempre fui encantada com essa área da saúde. Atualmente eu sou empresária. Eu tenho uma loja virtual de acessórios para esporte, para corrida, vendo máscara, camiseta, short, para o público feminino, masculino também. E atualmente eu sou empresária e corro para descansar. E mãe, né? Mãe também de já é uma boa profissão, né? Eu sou triatleta, né? Eu sou mãe de 3. Exatamente. Há quanto tempo você já corre, Flávia? Eu comecei a correr em 2013 e para emagrecer, na verdade a corrida foi uma escolha assim, porque eu precisava de um esporte aeróbico que precisasse mesmo queimar a gordura. Eu estava acima do peso, eu estava com meus exames todos alterados e o médico me deu um checkmate falando na cara assim, olha, se você não mudar a sua rotina, você não vai viver para os seus filhos, entendeu? Então aí pegou na ferida, né? Pegou no ponto fraco, porque mãe, você sabe, né? Pelo menos as mães normais fazem tudo pelos filhos. E aí, quando pegou nessa ferida, eu falei, não, eu tenho que mudar a rotina, tenho que fazer alguma coisa para mim. E aí, na época, foi o esporte que eu consegui encaixar na minha rotina, pelo fato de ter liberdade de horário, né, de fazer no meu esquema lá doido da maternidade. Então, em 2013, eu só tinha as meninas, né, Ana Clara e Alice. E aí, em 2015, eu engravidei do Felipe. E logo depois que ele nasceu, 3 meses depois, eu voltei para a corrida e aí não parei mais. Desde 2013, na verdade. Parei em 2015 por causa da gestação. Ainda corri um pouquinho grávida, porque eu falei, não posso ficar assim, essa endorfina, né? Como que eu vou sobreviver? É um vício, né? Exato. Nesse ponto, eu comecei a correr em 2013. Em 2015, eu já estava completamente viciada. E aí eu parei para continuar a gestação e em 2016, final de 2015, início de 2016, eu voltei a correr firme, forte. Legal ouvir isso, né? Tem pouca gente começa a correr porque, gosto de corrida, vou começar a correr, né? Meio assim, precisei correr, preciso fazer um esporte aeróbico, me correr, todos nós aqui, né? Acho que a maioria das pessoas que a gente já trouxe aqui no podcast também, a história é essa, né? Porque a gente até teve um episódio falando de, correr é coisa de maluco, acho que é por isso, né? Quem vê a gente correndo não entende, né? Fala, o que essa galera correndo 5 da manhã na rua, né? E aí, só quando você corre, você vai entender. Então,
é bem legal é curioso esse fato, digamos. Na verdade, eu nunca tive esporte na minha vida, pelo contrário, eu sempre fui uma negação em todos os esportes. Na verdade, a única coisa que eu fazia um pouco quando eu era pequena era natação e andar de bicicleta, mas nada profissional, andar de bicicleta porque eu gostava de passear pelo Rio de Janeiro de bicicleta. Mas nada sério, nada que tivesse rotina de treino, nada que tivesse planilha. E eu era péssima com bola, eu era a última a ser escolhida no time, era uma apagação de mico. E aí foi até difícil escolher um esporte que encaixasse na minha rotina e que eu me apaixonasse, porque não adianta você precisar fazer um esporte para emagrecer, para melhorar o colesterol, glicemia, etc. E você não se apaixonar, você não se encantar, porque o importante do esporte é você ter a disciplina, a rotina, a constância, para poder melhorar toda a sua qualidade de vida que os médicos aconselham, né? Então, eu penei um pouquinho e aí foi a corrida que eu me encontrei, me apaixonei e tá aí até hoje na minha vida. Estamos aí. E aí você encontrou a corrida, se apaixonou pela corrida e nesses 7 anos, me diz qual foi o seu maior desafio aí que você já encarou? O meu maior desafio foi, primeiro de tudo, acordar o meu corpo, né? Porque eu estava numa situação completamente acomodada, preguiçosa, né? Porque eu comia tudo que eu tinha direito, estava obesa, estava acomodada e não conseguia imaginar mais uma coisa na minha vida, porque eu já tinha 2 filhos, eu estou numa cidade que não é minha, né? Eu nunca tive apoio, rede de apoio. A minha mãe já é falecida, a minha sogra e meu sogro não moram aqui em São Paulo, então aquele esquema de vou deixar meus filhos com alguém, vou fazer alguma coisa, eu nunca tive isso. Então eu precisava de uma coisa que realmente encaixasse na minha rotina e contava também muito com a ajuda do meu marido. Então o meu maior desafio foi esse, primeiro encaixar o esporte na minha rotina, que era bem atribulada, eu nunca tive babá também para ajudar com as crianças, eu sempre coloquei a mão na massa, desde o início, com tudo. E fazer meu corpo acordar, né? Porque nunca tinha experimentado a endorfina da vida, nunca tinha experimentado uma frequência cardíaca alta, eu nem sabia o que era isso. E pace, e nada da vida, da corrida que a gente sabe agora, eu não sabia nada. Eu era daquele time que São Silvestre era maratona, sabe? E aí acordou o gigante, né? Agora deixa. Nossa, agora... E eu sempre tive muito medo de começar qualquer coisa, né? E tinha insegurança, culpa. Nossa, eu falo que quem tem útero tem culpa, né? Que é a culpa de sair de casa, deixar meus filhos... Eu vou deixar meus filhos com meu marido, que é o pai da criança, no caso. Mas eu sempre tive essa culpa de ter que sair, de ter que delegar, sabe? Delegar as funções, mesmo que por 1 hora, 2 horas no máximo, pro meu marido, com medo de sobrecarregá-lo. Enfim. E com essas procrastinações, eu fui evitando a inserção do esporte na minha vida. Eu acho que esse foi o maior desafio. Depois foi encaixar a rotina de treino da maratona, que é uma loucura, né? Que a gente sabe dos longões do final de semana. Ainda mais que depois que eu fiquei viciada, né? A gente vai aprendendo as coisas, o negócio não para, aí compra um monte de coisa. E o marido não sentia endorfina, né? Ele só via a transformação acontecendo em mim. Então, para ele também foi muito difícil entender o quanto que a corrida estava significando para mim naquele momento. Os filhos também, acaba que você envolve toda a família no realmente, acho que para quem não mora, para quem mora sozinho isso não é um ponto, né? Mas para quem mora com a família, qual a configuração que seja, realmente é um ponto a se pensar, né? Eu penso assim, então, quando eu tenho um longão muito grande, eu moro com a minha namorada, eu prefiro acordar 4h30 da manhã para eu sair mais cedo e voltar, 7, 8, do que sair às 6 para voltar às 9, porque, aí perde aquele momento junto e tal. Claro. Então, encaixar isso é um desafio. Eu imagino com filhos, enfim, então deve ser mais ainda, né? E ainda tem um porém que você não tem, Pedro. Eu sou mulher, então eu não podia encaixar meu treino às 4h30 da manhã.
Porque Sim. 4h30 da manhã a rua tá vazia, não tem ninguém na rua, sabe? Não tem assessoria funcionando. As assessorias começam geralmente desafio, 6h30, 7h. Então, o desafio era maior ainda, porque eu pelo menos, eu morria de medo de sair de casa sozinha, porque quando eu comecei a correr, eu não tinha assessoria, eu corria por conta própria. Até 2016. De 2013 a 2016 eu corria louca, sabe? Fiz uma meia maratona, sem estar treinando, sabe? Bem louca. Aquela bem louca, sabe? E aí esse é um outro desafio que vocês homens nem não sabem nem o que é você correr olhando para o lado, o medo, e também rola cantada, nossa, de monte. Então, esse é um outro medo também que eu senti, além da culpa, além da insegurança, além da vergonha, porque acreditem se quiserem, a mulher sente vergonha mesmo de sair para correr, ainda mais que corre sempre mais devagar. Você abre o Instagram, tem um monte de mulher correndo maravilhosamente bem, e você está começando ali, então isso pode ser uma coisa que também te para, que te prende. Então, é desafiador demais, viu? Por si só, né? Com certeza. Né, cara? Assim, eu nem imagino, a gente não consegue imaginar o que é hoje a vida de uma mulher nesse mundo que a gente vive. Que a gente não fala nem só de sair para um exercício, mas a gente fala de ir ao banco, de ir ao mercado, de ir à feira. Você não pode ir para nenhum lugar sossegada, porque você sabe que vai ter alguém ali que pode te assediar ou alguma insegurança muito maior pelo fato de ser uma mulher. Esse aí é um mundo que a gente vive, que dizem que não tem isso, mas todos os dias a gente ouve histórias e mais histórias e mais histórias, ressaltando que isso existe e que é intrínseco na nossa sociedade, né? Infelizmente. Sim. E o outro ponto é encaixar uma rotina que a gente tem lá nos treinos, que a gente está iniciando, e a gente tem uma referência que é o Instagram. E o Instagram é a vida que a gente quer mostrar, não é a vida que a gente tem realmente. E eu sou uma pessoa que eu faço questão de mostrar o dia que eu não treino bem, que eu quebro no treino, que eu vou mal, que eu exagerei numa alimentação aí, atrapalhou o treino, porque essa é a vida real de uma pessoa que tem um dia a dia normal, uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma vida, amigos, tem família, tem filhos, e a gente tem que dizer a realidade. A realidade não é que todo dia eu tô num treino ótimo, maravilhoso, lindo. A realidade é que tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem, e que tá tudo bem estar assim. Mas a galera que vive olhando, tipo, só Instagram, de gente que mente pace, de gente que tem 15, 20, 30 anos aí, que corre e que tem um pace super avançado, e que você não vai alcançar, e nem deve alcançar, e nem deve se espelhar em um cara desse. E algo que eu sempre digo, hoje, influencers, eles são influencers porque eles espelham a realidade de uma pessoa normal, que trabalha, que vive, que não treina bem um dia, que não se alimenta bem no outro. Isso é o real influencer. Eu não me espelho em um Eliud, que é um cara que tem uma maratona em 2 horas 1:50 e X, porque Isso eu é nunca verdade. vou alcançar ele. Se eu me espelhar em um Eliud, eu vou viver um cara frustrado, porque eu nunca vou alcançar o pace que ele tem e tudo mais. Eu vou me espelhar em um cara que tá lá do meu lado, que tá na minha assessoria, que treina junto comigo. O Pedro é um puto espelho nosso aqui. É um cara que se dedica, que é um cara que, tipo, se alimenta bem, é um cara que tem uma rotina, que tem uma regularidade. E é um espelho para muita gente que enxerga ele. E é um cara que divide a rotina entre dia de treino, dia de trabalho, a namorada dele que não treina. Então, é um cara que tem que equilibrar um monte de pratinhos ali para nenhum deles cair. E ele espelha a gente a ter esse mesmo tipo de conduta, a organizar as coisas para não cair. E a gente estava falando tipo, de Instagram, né, que é um incentivo e um desincentivo ao mesmo tempo, que a gente tem que saber administrar isso. Eu tenho um Instagram lá de memes, lá de piadinha, mas a Vinha tem um Instagram que ela posta várias fotos mega divertidas lá, umas fotos muito bacanas. Criativas. Quem acompanha sabe que são fotos aí bem produzidas até. Eu sou uma negação para essas coisas, o Pedro sabe. Eu tentei tirar uma foto correndo, pulando.
acho que uns 4 meses. Chutando o ar. O objetivo era uma foto chutando o ar. Eu vi ele fazer todos, colocar na árvore, no chão, pendurado, todos os lugares, e nunca dava certo. Aí um dia, eu tava esse dia junto com ele, e do dia que ele conseguiu, foi até uma comemoração. Caramba, saiu a foto, finalmente. Foi o dia que a gente teve um evento lá na nossa assessoria, e aí foi um cara para bater foto mesmo. Teve um fotógrafo profissional e tal. Aí ele falou, não, cara, você tem que fazer assim, assim, assado. Eu fui lá e fiz a foto. Aí um parceiro meu fez uma brincadeira, até fez uma sequência com todas as fotos que eu postei errada. E o cara pegou todas as fotos e a última foi a certa. E editou, colocou num post muito legal, bacana. Eu falo que sempre uma fica boa. Uma fica boa. A gente tira milhões, mas uma sempre fica boa. E é outro treino, né? É outro treino, né? É outro... Você liga o Garmin de novo e marca outro treino. 30 minutos treinando, 2 horas tirando a foto do treino pra mostrar, né? Só de ficar andando pra tirar a foto já vai uns 2 quilômetros. E eu acho que é verdade. Se a gente ligar o GPS, certeza que vai dar mais no mínimo 1 quilômetro aí só de tirar foto. Eu queria falar 2 coisas sobre esse assunto, Pedro. A primeira é, você falou a questão do Instagram, a questão do influencer, que incentiva e frustra, né? Eu tenho muito medo mesmo dessa responsabilidade, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande tudo que a gente fala no Instagram. Porque o que vale para mim pode não valer para um monte de gente. O que eu treino, uma pessoa pode, às vezes, se frustrar por não conseguir ou por achar que vai conseguir de um dia para o outro. E a minha história não foi assim. A minha história foi bem devagar e ainda tudo está acontecendo. Então, essa questão de inspirar, quando a pessoa fala, eu me inspiro em você, eu realmente sinto muito medo, eu fico com medo, sabe? Que a responsabilidade é realmente muito grande, porque... as pessoas são diferentes, as pessoas têm um corpo diferente, as pessoas têm a configuração familiar diferente e as pessoas têm uma rotina de vida diferente. Isso tudo influencia para o treino. Então, quando você fala assim de inspirar, de motivar eu acho que ok. Agora, inspirar é uma coisa bem, bem complicada. E sobre as fotos que você está falando, as fotos começaram assim, numa brincadeira, na praça. A gente correndo e começou a fazer palhaçada. E eu via que aquilo chamava atenção no meu Instagram. E eu comecei a ouvir histórias de mulheres que, assim como eu, tinha dificuldade para iniciar o treino, que tinha medo, que tinha insegurança, que tinha vergonha. E aí eu comecei a perceber que aquelas fotos não eram só divertidas, era uma maneira também de chamar atenção, e não era para chamar atenção para mim, era para chamar atenção que, sim, as mulheres conseguem treinar, as mulheres podem treinar. Se você tem medo de sair sozinha, você procura uma assessoria, procura um lugar mais cheio para correr, mas que era importante não deixar de fazer, não deixar de começar, por causa de algum medo, alguma vergonha que pudesse te impedir de cuidar de você, do autocuidado, de cuidar da saúde, que a saúde e a gente tem que estar em primeiro lugar, porque isso reflete automaticamente na sua vida familiar. E foi isso que aconteceu comigo, e é isso que eu sempre mostro no meu Instagram. Que, na verdade, eu imaginava, no início, eu pensava que eu era egoísta, de estar pensando em mim, colocando, sei lá, deixando meus filhos em casa para poder correr, a endorfina ser um benefício próprio. E, na verdade, eu ficava mais feliz, eu ficava mais motivada, eu ficava mais animada para continuar a minha rotina do dia. E aí o Corro para Descansar foi exatamente isso, para descansar da minha rotina, para voltar feliz e descansada para casa. Muito bom. Quem tá ouvindo a gente que não viu ainda, vale conferir lá as fotos, são bem boas mesmo. A gente se diverte. Saiba que é um evento à parte e todas as meninas entram na brincadeira, a gente faz uma brincadeira junto, elas já sabem que quando acaba o treino a gente faz uma foto. Agora não, que agora tá em época de pandemia, a gente tá evitando mesmo fazer uma coisa mais junta, mais colada.
Mas a gente volta com a nossa programação normal. E enquanto isso, durante a pandemia, a gente faz umas provinhas virtuais aí para se manter nativa, né? E aí agora a gente entra numa discussãozinha. Vocês são a favor ou vocês são contra esse negócio de história de ter as provas virtuais aí? Eu inicialmente era contra. Não era contra, é que eu não via, não achava graça. Né? Eu imaginava. É porque a gente tem a lembrança do que já aconteceu com a gente, né? Sim. Aquela aglomeração, aquela vibe da arena da prova. E eu pelo menos, eu não imaginava graça em correr sozinha, em receber a medalha depois, ou receber a medalha antes. Por correio, né? Pelo correio, sabe? Não tem ninguém para fazer isso no pescoço. Tudo bem que o carinha só tava lá, mas aquilo significava tanto para mim, acabar a prova e, tipo, tô colocando a medalha em mim. Então, essa memória que a gente tem, né, das corridas normais, ficavam na minha cabeça e foi um baque, assim, eu demorei para entrar nessa vibe da corrida virtual. Compartilha, assim, eu já fiz, entre aspas, porque eu comprei a prova muito mais pelo propósito do que por fazer uma prova, que foi uma que tinha o tema, tipo, Juntos contra o Corona, e aí o valor da inscrição ia para doação para os hospitais, foi bem no auge da pandemia. Então foi até uma forma que, é uma forma através da corrida que eu posso ajudar alguma instituição, alguma coisa do gênero. Então eu acabei comprando, mas eu também fui bem cético, assim, tipo, cara, não, né, assim, pode fazer, mas né, não significa que você fez uma prova, sabe? Eu era meio desse time. E aí agora que eu tô treinando para minha maratona, que eu vou fazer no fim desse mês, eu já comprei um kit da Maratona de São Paulo, mas muito mais para simbolizar a conquista do que eu falar, fiz a Maratona de São Paulo, sabe? Então, eu acho que, na minha visão, assim, acho que vale a pena fazer, eu sou a favor, mas também depende de como que você enxerga a prova virtual. Então, enfim, é um assunto mais polêmico, mas eu acho que, de uma forma geral, eu sou a favor, no fim das contas, muito pelo fator de motivação que está tendo para muita gente, principalmente por conta da pandemia, né? Então, acho que sendo um combustível ali, um norte para muita gente que precisa ter uma data, um evento específico para treinar, enfim. Então, acho que nesse sentido está sendo algo muito útil e muito benéfico para a nossa comunidade de corredor, né? De uma forma geral. Eu acho super interessante o fato, até em um outro episódio, o Avelar, ele esteve aqui e ele disse que tem muita gente que precisa de um objetivo, de uma meta. E a gente não tem hoje muitas provas que estão sendo liberadas, tem uma ou outra que já está sendo autorizada e tudo mais. E eu até acompanhei uma em São Vicente uns dias atrás para entender, tipo, um formato novo e tudo mais. E é uma forma de a pessoa se manter lá na ativa, com algum objetivo, alguma data-alvo, e até ter efetivamente a data. Nesse dia que eu vou entregar esse tipo de quilometragem, ou essa velocidade um pouco melhor, e a gente ir evoluindo gradativamente, seguindo com a motivação que a gente não tem, né? Porque basicamente a galera hoje tem antes, né? Tinha um objetivo de fazer uma prova. E aí você ia lá, tinha uma planilha, se dedicava, alimentação, mudava tudo que você tinha que fazer para que aquele objetivo fosse alcançado. E aí, de um dia para o outro, ninguém tinha mais nenhum objetivo. E a forma de se manter motivado para muitos é encontrar uma prova virtual, ter uma medalhinha ali. Eu achei muito interessante que democratizou muita coisa, né? Porque antes você fala, pô, essa prova aqui é muito legal, mas é lá na Bahia, mas é lá na África do Sul. E Nova York. Em Nova York. E essas provas aí, hoje, elas são virtuais e qualquer pessoa do mundo pode ter a opção e a possibilidade de se inscrever numa prova dessa e ter uma maratona de Nova York no currículo, e ter uma Conrads no currículo, ou ter alguma outra prova aí que é muito mais emblemática, né? E que Exato. Você não teria hoje a chance de ir, porque um custo de uma viagem, avião, hotel,
alimentação em dólar. O dólar tá tipo R$6, o euro tá R$7. Uma prova eu corri em reais, né? cara. Exato. Exatamente. E eu tem um fenômeno. Desculpa. Só complementar isso que o pessoal está falando. Tem um fenômeno muito legal que está acontecendo também, que a gente está vendo algumas páginas, ou até, enfim, páginas de humor, ou enfim, algumas páginas importantes de corrida, que estão tendo as provas deles, né? Então, pessoas que são fãs dessas páginas estão tendo a oportunidade de ter uma medalha, de ter uma camiseta, coisas que, putz, quando, por exemplo, a gente também trouxe aqui, a gente falou bastante com o Corredor Irônico, ele está com uma prova virtual dele hoje, assim, quando que ele teria a condição de fazer uma prova presencial do Corredor Irônico? Putz, até pode um dia ter, mas ficou muito mais acessível, né, das pessoas terem esse tipo de coisa. Então, esse também foi um benefício que essa onda aí de provas virtuais trouxe de uma forma geral, assim. Eu acho que é a transformação da nossa cabeça, né? Quando começaram as histórias das provas virtuais, eu ainda estava com a minha cabeça imaginando o que estava acontecendo, o que aconteceu no passado. O fato é que agora isso não vai acontecer, não vai ter nem tão cedo, até sair vacina, não sei se as provas as provas presenciais que a gente correu não vão acontecer da mesma maneira agora. Então, já que não temos, vamos mudar a nossa cabeça para tentar adaptar a nova realidade, né? Que são as provas virtuais e criar esse evento, né? Essa simbologia da prova na nossa cabeça para a gente realmente se motivar e ao invés de ficar parada, reclamando que não tem prova, não tem corrida, não tem aglomeração, vamos criar uma coisa legal e fazer da melhor forma e da forma que é possível, que eu acho que é o melhor do que ficar se lamentando pelo que não tem que se lamentar e reclamar, não vai adiantar no momento, né? Eu acho que tem só um ponto polêmico sobre provas virtuais, que é o mesmo ponto polêmico de se treino da RP, se longão a partir de se 10 km é longão ou não, enfim, é tudo desse clube aí das polêmicas da corrida, que é se uma prova virtual dá RP ou não, né? E se vale RP ou não. E aí, enfim, é uma discussão infinita, mas na minha visão, eu acho que não. Porque isso, pelo simples fato da acuracidade do GPS. Então, se a gente não consegue aferir ali a distância do GPS, eu não posso comprovar que eu fiz 5 km, ponto 00 em tanto tempo. Acho que só por isso. O resto vale. Mas se você falar que você teve um RP... eu tive um RP na maratona. Qual foi? Virtual que eu fiz. Ninguém vai acreditar, sabe? Então, acho que o único ponto polêmico é esse. Eu acho que o que vale é a sua consciência. Sempre Exato. falei isso. Eu fiz o meu RP na maratona, mas o que vale é o meu esforço. Eu me esforcei para isso. No meu ciclo de maratona, eu briguei para isso, né? Eu treinei para isso e no dia da minha maratona virtual eu fiz o meu RP. Mas eu tô com a minha consciência super tranquila, porque não pela corrida em si e não pelo tempo em si, mas eu acho que por todo o ciclo, que eu acho que o que a maratona faz é isso. Quem corre maratona sabe que o ciclo é mais importante do que a própria maratona em si. A maratona é a cereja do bolo. Então, RP por RP, eu acho que vale o que você sente. Exato. Porque quem gosta de correr, corre a maratona presencial, corre a maratona virtual. O importante é fazer o que gosta. Na esteira, corre na esteira, corre. E aí... a corrida estacionária eu não curti. Eu não curti muito, não, viu? Porque não? a corrida, para mim, é sair de casa. Liberdade, né? É liberdade, é sentir o cheiro da rua, você vê a movimentação, você vê as coisas passando. Então, a corrida, para mim, sempre foi isso. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei pela corrida. E sair de casa, sair do meu momento, né? Então, se eu ficasse ali correndo em casa, parada, ia passar um filho, ia passar outra filha, ia me atrapalhar, ia perguntar qual era o almoço, qual é a janta. Então, eu não teria o meu momento. Eu não teria o meu momento. Então, o propósito se perde, né? Se perde totalmente. Não era corro para descansar. E aí eu vou pôr um pouquinho de lenha nessa fogueira aí.
assim, RP não é RP. Se a gente for levar em consideração que tem uma série aí de um monte de prova que a gente corre que não é aferida, e que a gente não sabe realmente se tem a distância ou não, é a mesma coisa que fazer uma prova virtual. Você não sabe se realmente tem a distância ou não. Não é aferida a prova. Não teve um cara que foi lá e mediu e garantiu e atestou que tinha 5K, que tinha uma maratona lá. A gente não sabe. Aí entra na polêmica. Será então que eu só posso levar em consideração que RP são nas provas aferidas, que eu garanti que teve a distância e blá blá blá? É uma discussão que é o mesmo tipo do ovo e da galinha, que veio primeiro. Cada um acho que. E outra coisa, tem tanta gente que também forja, né, uma situação para criar um RP dentro de uma prova real. Então, não, por isso que a gente fala. Marcelo contou aqui outro dia que em 1800 e bolinha o cara pegou um carro no meio da maratona. Não foi um carro? Pegaram uma bicicleta na maratona de Porto Alegre 2018. Sim. Eu tava lá. Sim. Apareceu uma foto da menina terminando a prova com uma bicicleta. É igual você falou, tem a consciência, né? Se eu fiz a prova e eu tô tranquilo, feliz com a minha consciência em paz, não importa se é virtual, se é presencial, se é treino, se não é. Tá. RP é a sua regra. Se você fosse um cara profissional, tivesse num ranking, não sei das quantas, ranking nacional, aí só iria ser aprovado o seu RP se a prova fosse aferida, se a IAAF ela tivesse lá e ela validasse a prova, e blá blá blá, porque vale índice para não sei o quê. Essas provas que valem índice, por exemplo, Boston. Cara, o Boston você tem que ter índice numa prova aferida, uma prova oficial. Então não adianta você falar que você teve índice, tipo, em uma prova. Virtual, que é virtual, porque o cara de Boston não vai falar. O seu Boston lá fala assim, não, meu amigo, aqui não vale, tem que ser prova aferida. Então, é isso. E hoje, por coincidência, eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo que vai ao ar acho que no dia 7, 8 aí, que eu fiz um treino 5 km com 2 GPS no mesmo pulso, no mesmo braço, um do ladinho do outro. E eles deram em 5 km 90 metros de diferença. 2 GPS da mesma marca, o mesmo sistema, o mesmo tudo, e deram 90 metros de diferença no mesmo braço. Então, todos os GPS, todas as provas vão dar diferença de um ou de outro. Dizer que uma prova virtual você não tem RP por conta disso, é a mesma coisa que falar que uma prova real que não deu 5 km não vale. É isso. Então, exatamente isso. Acho que matou a discussão. E só para finalizar a discussão, é recorde pessoal. E aí exato. É pessoal. É o que eu me sinto bem. O treino da minha prova, e é isso. E daí volta no tema do que a gente estava falando de influencer, né? Então, se o meu RP na meia é 1h30, não quer dizer que se você não alcança o seu RP em 1h30 que você não correu bem, sabe? Então, cada um no seu pessoal. É isso aí. Até para ninguém se frustrar, porque o que equivale ao esforço. Eu lembro de como eu vibrei por correr 1 quilômetro direto sem correr. E é a mesma sensação de terminar uma meia maratona, uma maratona, ou imagino que é a mesma sensação de um ultramaratonista terminar. Então, o que vale é a sensação do momento, e não a quilometragem, o peso da pessoa, a velocidade que a pessoa tá. E é isso que eu prego muito. Eu falo muito no meu Instagram, para as pessoas não se frustrarem com isso, que o que vale, que você é corredor, você corre. Se você corre, você é corredor, independente do seu peso, da sua idade, do seu pace, e não fica preocupado com o do coleguinha, que o coleguinha está sentindo a superação dele. E você tem que se preocupar com a sua vitória, né? Sempre. Muito importante isso. É muito mais importante do que uma prova, um resultado em uma prova, é o que te levou até ali, né? E o que me levou até ali foi eu acordar às 5 da manhã em um baita domingo de sol, lindo para ir pra praia. Eu não fui pra praia, eu fui fazer o meu treino. Eu abri mão de uma pizza, de um hambúrguer, de um refrigerante em N dias aí. Abri mão do pastel, que eu tô abrindo mão até do meu pastelzinho de quarta-feira aqui. E ver
que dia a dia você está evoluindo com as suas abdicações e com a sua motivação que está dentro de você mesmo. Eu sou aquele tipo de cara que, se eu não tenho nenhuma meta, eu vou no pastelzinho na feira, eu vou na pizza, eu vou no hambúrguer, mas eu tô há 2 semanas focado completamente. Agora gelatina diet, paçoquinha diet, sem açúcar, nada de pizza, nada de hambúrguer, nada de pastel, até o dia que eu fizer a minha prova-alvo lá, que é a minha meta que eu defini. E isso é o que vai te empurrar para frente. É o que no dia a dia ali ele vai me seguir motivando diariamente para chegar lá no meu dia alvo e falar assim, eu cheguei até aqui no melhor que eu me imaginei. Se eu vou alcançar uma meta de um tempo, se eu vou alcançar uma meta de uma distância nova, fica em segundo plano lá, mas eu me esforcei e eu estou aqui de pé encarando o meu desafio que eu me impus ali. Então, a jornada é muito mais importante do que a chegada, né? E a jornada, ela tem que ser incrível diariamente. E eu me dedicar diariamente e ficar orgulhoso de cada resultado. Nem que o treino seja ruim, um dia que não funcionou muito bem, que eu não descansei muito legal e que não encaixou o pace. Isso é o amadurecimento. Não só os dias que dá tudo certo, mas muito mais aqueles dias que não dá nada certo. Que aí você vai avaliar por que não deu certo, o que eu fiz de errado, o que eu me alimentei errado, o que eu não descansei, o que eu não fiz. E aí você vai evoluir, entender, assimilar aquilo e no próximo treino aplicar isso realmente. Uhum. E aí que vem a evolução. E eu vi que nessa 1 semana e meia que eu tô mais regradinho, foi uma evolução gigantesca. Isso a gente tá falando de 1 semana e meia, imagina de 1 ano. De uma, tipo, se eu for fazer uma maratona de ciclo de 1 ano, assim, 6 meses e tudo mais, se eu realmente entrar em um foco muito legal, eu sei que tem resultado. E a gente olha isso no nosso dia a dia e não precisa ninguém nos influenciar, porque nós somos os nossos maiores influenciadores, né? Que é realmente eu ter um monte de sementinha ali e as árvores vão nascendo, dando frutos e você vai se incentivando cada dia mais com o seu resultado. Com certeza. Acho que demos vários motivos para o pessoal fazer uma prova virtual. Eu super aconselho. Depois que eu criei como objetivo a maratona virtual, nossa, eu transformei tudo que eu pensava sobre uma prova virtual, mudou completamente, porque foi o que você falou, quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, não importa se é virtual, real, presencial, você quer fazer, você quer entregar, você quer fazer aquele desafio, né? Eu, pelo menos, eu sou assim, eu não gosto, eu falei hoje, inclusive, nos meus stories, eu não gosto da vida morna, eu gosto do quente, eu gosto do desafio, e aí quando eu me propus a fazer, eu e minha sócia, né, que eu tenho a sociedade com a Grazi, com a Mãe que Corre na loja, a gente encarou isso juntas, então, e o meu treinador foi o Ademir Paulino, ele foi um querido, ele foi super profissional e abraçou esse nosso sonho e foi junto com a gente nessa, embarcou com a gente nessa e fez todo o treino como se fosse uma prova realmente, uma prova real. E foi real. Porque foi real, né? Foi real. Você tem tudo que é um prova. No seu Strava tá lá que você fez a maratona. Então foi muito mais do que real, né? Muito mais. E, inclusive, o tempo bruto é igual ao líquido, porque eu fui naquela... eu fui naquela gana como se eu tivesse... Não, e foi muito legal, viu? Depois, quando a gente começar a falar da prova, se eu puder falar da prova... Vamos falar com certeza, porque a gente vai se emocionar junto aqui, porque eu sou um cara que me emociono muito fácil com essas coisas de maratona, essas histórias. E a gente tá hoje vivendo uma ascensão meteórica, um monte de provas virtuais. Aí vocês acham que isso é uma tendência que é algo que vai realmente nos acompanhar por muitos anos, ou que logo que forem liberadas as provas, existe uma tendência de até diminuir ou não existir mais isso? Fale. Eu tô pensando aqui. Eu acho que vai ser gradativo.
Eu ia Eu responder não acho isso, que todo Pedro. mundo vai voltar para as provas presenciais de um dia para o outro. Então, por exemplo, hoje, por curiosidade, entrei no site da Iguana, que são as provas que eu ia fazer esse ano, né? Que eu entrei porque eu vi um post, enfim, só fui só confirmar se estava tudo certo para fazer ano que vem. E aí eu vi que já vai ter uma em abril. Aí eu fiquei pensando, eu vou, não vou, tipo... E aí, enfim, eu não sei o quanto que as pessoas elas vão voltar a fazer as provas presenciais e nessa transição o virtual se mantém. Mas na minha visão, eu posso estar com uma visão míope, mas eu acho que tende a voltar ao normal nos próximos anos, assim. Ano que vem, não, mas pensando que há 5, 10 anos, enfim, eu acho que as provas presenciais voltam a dominar, porque, vamos ser sinceros, né? Tudo bem, prova virtual tem tudo isso que a gente está conversando, mas é muito longe de uma prova presencial. Então, se você, e os valores que estão as provas online são quase o mesmo de uma prova presencial, assim. Então, quando tiver uma prova presencial no mesmo valor de uma virtual, você vai falar, putz, né, acho que faz mais sentido eu fazer a presencial, né? Talvez não agora por conta da pandemia, o contexto geral, mas no futuro eu imagino que volte. E aí diminua isso de prova virtual, minha opinião. A minha opinião é igual, Pedro. Eu acho que vai ser realmente vai ser uma volta, um retorno gradativo, porque, obviamente, não serei hipócrita em dizer que, não, agora eu só vou correr Nova York virtual. Né? Claro que o meu sonho, na verdade, o meu sonho era correr esse ano a Nova York presencial. E não vou buscar um dia, vou batalhar para conseguir fazer a prova presencial. Mas eu acho que muita gente, nesse início, vai ficar com medo, com certeza, de voltar para a rua, para aglomeração, e com todo o direito do mundo de ter esse medo que realmente Claro, a gente não né? a gente não sabe medir. Por mais que, por exemplo, venha a vacina, a gente não sabe medir o quanto que é seguro ter essa aglomeração, por mais que tenha todo o protocolo que eles estão investindo. Inclusive, teve uma corrida lá há pouco tempo com um protocolo em cima da pandemia. É muito difícil você medir se isso vai ser eficaz ou não. Então, eu acho que vai ter muita gente com medo. Eu acho que, sinceramente, esse ano vai ser o ano ainda das corridas virtuais, mesclado com uma ou outra presencial. Mas eu acredito que duas coisas. Primeiro, que as presenciais terão um número muito reduzido de inscrições, né? E segundo, o preço vai lá em cima, né? Porque você reduz o número, né? Aí de uma forma tirei daqui. Desculpa. Não. Se a gente reduz o número de pessoas, você tem que Exato. ter uma forma de cobrir os gastos, os custos mínimos de um evento. E aí os preços vão disparar. Exato. Até com que equalize ali os valores, né? Eu acho que ainda inicialmente acho que vai ter alguma isenção ou alguma coisa assim que pode ajudar as organizadoras a não terem um custo tão elevado, e acho que até não vai ser algo tão abominável, assim, vamos dizer, do valor que tá acontecendo. Mas não vai ser muito fácil de a gente achar inscrição para uma prova que é muito legal, porque você vai ter uma limitação de 200, 300 ali. E acho que em 5, 10 minutinhos isso esgota. Certeza. Mas outras alternativas irão aparecer. Eu fui numa prova lá no litoral, que era um teste lá, cheio de protocolos e tudo mais. E eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando a forma que e tudo mais. É uma experiência diferente. Na minha opinião, é um intermediário entre o virtual e o que a gente estava acostumado. Então, é literalmente o intermediário. Não é o que a gente está acostumado com aglomeração e tudo mais. Não é um virtual, porque tem um pórtico, tem uma estrutura mínima ali e tudo mais. Dá para matar um pouco a saudade, mas eu acho que as provas iguais nós estamos acostumados aí. 2022, acho que no mínimo, né? Exato. É só ver as majors, né? Que já estão para o final de 2021, né? Sim, sim. Isso se essa segunda onda não seguir mais para frente, etc. Então, enfim, o futuro não dá para saber, mas 2021 acho que a gente vai seguir meio que nessa mescla mesmo. Exato. E aí a gente que acompanha a Vinha aí,
viu que ela acabou de fazer a Maratona de Nova York, a gente acabou de fazer um comentário, agora vamos entrar no assunto, porque eu sou um mega fã de maratonistas, fiz uma vez a minha já, mas gosto sempre de ouvir as histórias aí. Nos conte aí, como é que foi essa experiência de fazer uma maratona virtual? Eu acho que tudo que a gente já conversou aqui, eu posso falar que a corrida, como o meu treinador sempre fala, a corrida é grande parte mental. O corpo vai aonde a nossa cabeça leva. E se eu ficasse presa em tudo aquilo que eu tinha de dificuldade, de fazer uma prova em São Paulo, de fazer uma prova sem uma estrutura de prova, com pórtico, com medalha, com água, com isotônico, com tudo sem aquilo carro, que a gente... sem farol. Sem carro, com torcida, gritando, aquela galera, aquela vibração, aquela aglomeração. Se eu me prendesse em tudo de negativo que eu não teria, eu não faria a prova. Não teria acontecido da maneira que foi. E foi, assim, maravilhoso. Por quê? Porque eu tive coisas, eu presenciei coisas durante a maratona e durante todo o ciclo que eu não presenciaria, que eu não viveria se eu estivesse fazendo uma corrida real, né? Por exemplo, ver a mobilização dos meus amigos, porque geralmente quando a gente tem amigos da corrida e a gente resolve juntos fazer uma maratona, a gente às vezes até faz o ciclo junto e tal, mas assim, um vai fazer Chicago, outro vai fazer Berlim, outro vai para Boston, outro vai para Buenos Aires, e acaba que a gente se separa e não está no dia junto. Eu tive a sorte de estar com todos os meus amigos que treinam comigo do meu lado, né? Porque nesse dia que a gente fez a maratona virtual, só 5 atletas do Ademir correram. Os outros amigos da assessoria, eles estavam lá para ajudar a gente. A gente fez um esquema de organização, de apoio, alguns dias antes, e tinha uma amiga que a gente largou ali do Jockey, e eu fui em direção à Marginal. A minha amiga controlou o horário da minha largada, entrou de bike pela ciclofaixa e me encontrou no meio do caminho e me acompanhou a prova inteira de bike do meu lado. Eu fazia assim, quero água, ela me entregava água. Sensacional. Você sentiu o Eliud ali, né? Tipo, nossa, eu me senti ali naquela prova que ele fez 1h59. Os Pacers. E assim, eu tava sozinha, eu tava correndo sozinha, porque os outros 4 atletas do Ademir que estavam correndo a maratona, inclusive a minha sócia, todos corriam mais rápido. E isso, em momento algum, nem nos treinos, isso me desmotivou. Porque, pelo contrário, sabe, aquela coisa de ver os seus amigos sempre correndo na frente e você tá ali, tá acompanhando aquele ritmo de treino. E na prova, eu não estava sozinha, o meu treinador, o Ademir, também estava de bike na ciclofaixa. A gente fez 12 quilômetros indo e 12 quilômetros voltando. Então, ali na ciclofaixa da Marginal, eu já matei os 24. E aí eu sabia que a partir do momento que eu saísse da Marginal, ia ser um momento da prova mais complicado, que eu teria que atravessar a rua. E como eu falei para vocês, eu não parei o relógio em momento algum. Inclusive, no quilômetro 24, eu tive que subir aquelas, não sei se vocês conhecem, aquela escadinha da ponte Cidade Jardim. Sim. Eu subi de gatinho, eu subi engatinhando, porque você está correndo e aí, de repente, você muda o estímulo. Imagina, eu estava no 24º quilômetro. Você muda o estímulo, sobe uma escadinha, eu falei, nossa, isso vai ser complicado. E naquele momento da prova, a gente voltou pelo Jockey, eu encontrei os outros amigos que foram comigo até o final da prova. E essa foi uma outra parte interessante, porque numa prova, normalmente, você chega lá no quilômetro 30, quilômetro 32, que você fala que você encontra um muro, né? Você fala, você encontra um muro, você vê um monte de gente caída, um monte de gente pedindo ambulância, um monte de gente alongando a panturrilha, que dá cãibra.
eu olhava para o lado, só tinha gente bem, só estava todo mundo bem, porque estavam começando a correr no 24 comigo, né? Então, isso também foi uma outra coisa. Bom, resumindo, eu só fui vendo coisas positivas que estavam a meu favor, e não, eu não tenho pórtico, não tenho medalha, eu não tenho estrutura, o trânsito está funcionando, não está parado. Uhum. E aí os meus amigos iam fechando as ruas, doidos, fechavam, se jogavam na frente de um ônibus articulado. Eu falei, nossa, o meu coração, minha frequência cardíaca caiu. Para! Tá tudo bem, gente. E isso não foi nada programado, foi uma coisa que foi acontecendo assim, sabe, na hora. E foi muito legal. E a melhor parte é você chegar, porque normalmente quando você chega numa prova grande, às vezes você nem encontra quem está com você, a família, né? O marido, o filho, porque é tanta muvuca, é tanta gente que você não você se perde, né? Lá, tem muita gente lá que aí faz a dispersão, às vezes você tem que andar 1 quilômetro para dar a volta, para encontrar com as pessoas. Aí você não sabe se está do lado direito, do lado esquerdo, não dá para combinar, é uma loucura. E aí, quando eu estava chegando no final dos 42 quilômetros, o meu marido preparou de surpresa para mim uma faixa com o símbolo da maratona de Nova York. Eles colocaram bexiga, colocaram um monte, como se fosse a linha de chegada mesmo. Uhum. E meu marido estava lá, meus filhos, e foi aquele momento realmente de celebrar e de fazer valer a pena cada quilômetro mesmo que eu corri, e de valorizar as amizades, porque quando que você ia imaginar que um amigo seu que corre com você, que é seu amigo, fosse parar a vida dele para te ajudar, para ser apoio, sabe? Para andar de bike 42 quilômetros, para te entregar água. Essa minha amiga foi com uma meia escrito "já deu certo". Imagina, quando eu olhei a meia ali no primeiro quilômetro, eu já sabia chorar. Eu tô me segurando aqui, tá difícil, viu? Então, assim, eu me senti privilegiada e uma pessoa de muita sorte por viver num momento como a atual situação que a gente está vivendo, poder sentir toda a emoção, ou até mais, uma emoção até maior de uma maratona virtual, mas tão real que eu nem sei te explicar a sensação, que é mesmo cruzar o pórtico sem medalha, mas o que eu ganhei foi muito maior do que uma medalha. Eu já estava motivado para mim, agora então. Eu acho que se eu posso te dar um conselho, uma ajuda, é isso, é você focar no que você tem e não o que você poderia ter se tudo tivesse normal. Foca nos seus amigos, nos seus objetivos. Eu tenho certeza que vai uma pessoa do seu lado te ajudando, porque eu falei para eles e eu falo aqui, a maratona virtual não teria acontecido tão perfeito se eles não estivessem ali me ajudando. Não teria sido. Então, quando você for fazer a sua maratona, Pedro, conta com os amigos, assim, ponta firme, que ninguém podia faltar ali naquele momento. Claro. A minha amiga não podia ter uma dor de barriga, porque a maratona não ia acontecer. Então, conta com seus amigos que têm a responsabilidade, o comprometimento, que vão estar ali do seu lado e que vão te dar o apoio que você precisa. Essa minha amiga que foi com a meia já deu certo. Ela sabia exatamente o ponto que eu ia tomar o gel, que eu ia tomar meus suplementos. Então, ela estudou todo o meu planejamento, planejamento nutricional. Olha só, veja bem. Antes de chegar no dia da maratona. Então, ela já sabia que eu ia parar no 6, que eu ia parar não, né? Ia tomar o gel no 6, que eu ia tomar o suplemento no 12, que eu ia tomar o gel, que eu ia precisar da água. Então, ela corria de bike na frente, parava, me entregava a água, e aí jogava fora, pegava o copinho, que ela falava, joga no chão. Aí eu falei, mas você cata, porque não vou deixar lixo. Claro. Então, até isso a gente pensou, ela levou um saquinho de lixo para colocar o lixo.
Então foi muita coisa pensada, foi muita organização, foi muita amizade envolvida e foi a melhor maneira de Legal. fechar com chave de ouro essa maratona virtual tão real. E acho que é uma coisa especial que você falou, acho que é bem isso, assim, né? Se fosse uma prova normal, não seria assim, né? Sem dúvida alguma. Mesmo se todos estivessem nessa mesma prova, cada um ia estar no ritmo, e Claro. um ia quebrar num pedaço, aquela coisa toda. Então, olha aí, um mega benefício de uma prova virtual. Não, eu falo que eu fui muito privilegiada. Primeiro de ter feito a escolha de correr essa maratona. E fazer, né? Com certeza. Já é um passo grande tomar a decisão de fazer, né? A coragem, né? Você quis dizer. A coragem. Exatamente. A coragem muito grande. E ter acontecido dessa. Você tá com o seu microfone mudo, Vim. Tá mudo? Agora foi. Oi, desculpa. Então eu só tenho a agradecer, viu? Tudo que aconteceu nesse ciclo e na própria maratona em si. Eu recomendo fortemente, viu? Muito bom, muito bom. E é uma curiosidade minha. Essa é a sua estreia? Ou na não? maratona? Eu maratona já antes. Não, eu fiz Porto Alegre 2018. Tá. Eu fiz Buenos Aires 2019. Eu demorei de 2013, que foi quando eu comecei a correr, eu demorei esse tempo aí para criar essa coragem. E quando eu acabei Porto Alegre 2018, eu falei, eu nunca mais vou correr uma maratona. A gente sempre fala. Eu acho que é um clássico, né? Todo mundo fala. Então você já teve a experiência de uma maratona normal e de uma virtual, né? E a preparação de ambas. Existiu alguma diferença ou você acha que foram exatamente iguais ali no seu dia a dia e tudo mais? Foi bem diferente porque a corrida na pandemia, né, quando a gente começou o ciclo da maratona na pandemia, foi muito difícil, porque os parques estavam fechados, correr de máscara, né, é uma coisa complicada. A gente corria em lugares que a gente não estava acostumada, então a gente pegava muita subida para fazer treino, muito trânsito, né? A gente corria no meio do trânsito, a gente recebeu muita cantada, porque a gente corria no meio da rua, a gente não estava treinando em parque, né? Eu nunca saí para treinar sozinha, eu sempre estava acompanhada, 2, 3 amigas. Mas a dificuldade maior foi essa, adaptar o treino... Logística, né? A logística, né? Os lugares que a gente estava treinando, que eram lugares que a gente não estava acostumada, a gente não estava treinando no parque. E o treino com a máscara, né? E a falta de apoio, por exemplo, num treino longo. As assessorias demoraram para voltar. E a gente já estava treinando para a maratona. Então, a gente tinha que levar água, né, correr com vários bolsinhos. Ainda bem que a gente vende na loja short com bolsinho, porque a gente colocava gel, bolsa, água. Então, a gente conseguia carregar tudo com a gente. Mas isso foi uma dificuldade também. E, na verdade, eu encaro como fortalecimento. A gente estava cada vez ficando mais forte para encarar o desafio. Então, acho que as desculpas são menores agora. Quando tudo voltar ao normal, não tem mais desculpa, porque agora já corremos na chuva, na rua, Nossa, foi muito treino na chuva. Tudo que tinha que passar, viu? Foi, né? E isso é uma coisa legal, porque quando eu saía para treinar na chuva e eu postava que eu estava treinando na chuva, eu via muita gente falando assim, pra quê? Pra que você está treinando na chuva? Não precisa. Você não tem nada, você não vai fazer nada, né? Eu tinha meu comprometimento, né? Ninguém sabia do meu comprometimento, mas eu estava comprometida com os meus treinos e com a minha prova. E um treino na chuva, eu não me senti melhor ou mais guerreira, como todo mundo falava. Você é guerreira treinar na chuva. Não, eu só me sentia molhada. Porque... né? Bastante, às vezes, né? Muito! Nossa, teve um treino na chuva que eu tava encharcada
encharcada, tudo molhado, tudo, meia, tudo. E assim, o treino na chuva não é para você aparecer, nem para você ser guerreira, nem para nada. O treino na chuva é para treinar, é um treino normal. Cumprir a planilha, é isso. E para te preparar, porque no dia da prova você não sabe o que vai acontecer. Você Exato. não sabe qual é a condição climática que você vai pegar. Aí você se prepara para uma maratona, chegou no dia que você vai fazer a prova, tá chovendo. Não vou porque tá chovendo. Não vou. E o que aconteceu? Tava chovendo no sábado, não sei se vocês lembram, mas tava chovendo e tava frio. Então, nossa, eu corria só pensando no treino da chuva, que todo mundo falava, pra que você vai treinar, pra quê? Tá aí, ó. Pra isso, a gente se preparou tanto para todos os tipos de condição, né? Pra chuva, para sol, para vento, para frio. E é assim que a gente tem que treinar. A gente tem que treinar independente de algum tipo de condição. Ainda mais se existe a possibilidade de um frio extremo ou de um calor extremo, você tem que se submeter a esse tipo de treino no seu dia a dia para estar preparado no seu dia alvo, né? E aí sim você fala, bom, estou aqui para o que der e vier. Para chuva, para frio, para calor, para sol, o que vier eu estou 100% apto para seguir o meu objetivo. Muito bom. E agora o nosso amigo Pedrão ali, ó, ele é debutante de maratonas ainda, né? Nossa, vai ser a primeira, vai ser a primeira maratona dele, vai fazer virtual agora no dia 22 de novembro. Tá na fase aí final, aí últimos dias aí de correrias para fazer a maratona. Vinha, já fez algumas, né? Virtuais e presenciais. Agora você pode dar dicas para as outras pessoas também. Eu fiz uma que toda quebrada, então minhas dicas não vão. Eu fiz a de 2019 lá na cidade de Porto Alegre. 2019. Aí foi aquele ano que deu 2 voltas. E, sei. E eu não tava bem. Não sou um cara muito bom para se escutar fazer maratona, não, por enquanto. Mas quando eu fizer minha segunda, vou dar dicas também. Então, dei dicas para o nosso amigo Pedrão aqui, para todo mundo que está iniciando nas suas maratonas, que vai estrear em maratonas ou que está se preparando para uma maratona virtual ainda esse ano. Marcelo, primeiro eu quero ver você correndo a próxima maratona, hein? Vou. Ó, eu ia esse ano, mas depois que teve a pandemia, aí fiquei alguns meses sem nada de treino. Aí tive que abandonar, mas no começo do ano que vem, no primeiro semestre, com certeza. Opa! Bora, vou com você. Pedro, que legal, você vai fazer a primeira maratona virtual, cara. Eu tiro meu chapéu para você, viu? Porque uma coisa é você, né? Eu já tenho a experiência, né, já sei como é que é correr uma maratona e, né, e já sabia como seria uma maratona aqui em São Paulo. Agora você encarar de cara uma maratona virtual. Na ciclofaixa. Na ciclofaixa, olha, tiro meu chapéu para você. Você vai fazer ciclofaixa também? Vou, a gente vai sair da Paulista, Ibirapuera, Vila Lobos e a gente vai até a Ponte Laguna, aqui perto do Burle Marx. Berrini. Sim, eu passei pela Laguna. Inclusive, eu fui até a Guarapiranga. Dá para você ir depois da Laguna também. Tem mais um espacinho para... Acho que tem 8 quilômetros, exatamente. Da Ponte Laguna até a Ponte Guarapiranga tem 8 quilômetros. Boa, então, bom saber. E também é uma reta, assim, é bem tranquilo. Depois, se você quiser acertar o trajeto. As dicas de percurso, eu já conheço bastante, porque como a gente não estava treinando no parque, a gente usou muito ali a ciclofaixa da Marginal. Sim, eu treino direto ali, é muito bom, né? Não, ali é bem tranquilo, é uma reta só, não tem muita variação de altimetria, então é bem gostoso treinar ali. Fora, tirando as capivaras, a família de ratos... Né? Já virei amigo deles, já. Mas a dica que eu tenho para você, eu acho que eu já falei durante o meu depoimento aqui, a corrida é mental. Meu treinador sempre fala isso, a corrida é mental. A gente tem que... O nosso corpo vai aonde a nossa cabeça nos leva. Então, eu acho que você tem que trabalhar muito a sua cabeça antes de começar a correr. Num dia antes, você tem que mentalizar todo o percurso, abre seu mapa do percurso, mentaliza você passando pelos 10 quilômetros,
tudo que você vai ver quando você estiver passando a quilômetro, visualiza você pegando gel, tomando gel, bebendo água, todos os detalhes, quanto mais detalhes você der na sua visualização pré-prova, mais fácil você vai vivenciar aquilo no momento. Então, eu acho que a visualização pré-prova é muito importante, você se organizar para no dia tá tudo perfeito, você cuidar da alimentação também, fazer uma boa hidratação, dormir bem nesse dia é difícil pra caramba, mas ansiedade é difícil. E no dia da prova, pensa só coisa boa, pensa que você tá bem, que você tá focado, não se distraia, mantenha a sua cabeça focada, concentrado, e vai. Só Boa, vai. Só vai. Já deu. Como é que era a meia? Já deu certo? Já deu certo. Nossa, ela botou essa meia, eu falei assim, ai, Luciana, por que você botou essa meia? E ela ficava andando de bike na minha frente, aquela meia, já deu certo. Muito bom. Não tinha como não dar certo com isso, né? Você acompanha na meia todos 42 quilômetros. E a outra dica que eu tenho para você, eu acho que essa dica também vale para todo mundo que está começando, não experimentem nada novo no dia da prova. Então, se você está acostumado a comer uma buchada de bode no café da manhã pré-prova, come a sua buchada de bode no dia da prova também. Óbvio que não é o usual, mas... né? Não é recomendação, gente. Não recomendamos. Mas se você tem o hábito de comer banana amassada com aveia e mel todo dia nos seus treinos, no dia da prova você não vai inventar comer uma buchada de bode, né? Você come a sua banana amassada com aveia e mel. E não experimenta nenhum gel novo, nenhuma roupa nova. Você vai usar todas as roupas e todo o seu gel, tudo que você já usou durante o seu treino. Isso é uma dica que vale ouro. Muito boa. Obrigado. Mas já deu certo. Já deu certo. Como a da Vinha já deu certo também. A do Pedrão com certeza vai dar super certo. Aí tem outros amigos que vão estar junto nesse dia aí, o Rafa e o Renato, que vão fazer junto a maratona aí. Vai ser muito bacana. E vai ser uma experiência muito nova aí para eles e para muita gente aí que está estreando em maratonas ou estreando em outras distâncias aí também usando essas provas virtuais aí como alvo. Está sendo muito interessante ver e ouvir as histórias como essa. Eu sou um apaixonado por corrida desde antes de eu começar nesse mundo da corrida. Eu sempre fui muito fã. E é muito bom estar no dia a dia vivenciando e experimentando histórias como essa. Eu li um monte de stories que você fez, um monte de posts, vi a cartinha da sua filha, achei algo sensacional, assim, é muito legal, e a maratona, realmente, ela é algo diferente. O dia que a gente experimenta uma maratona, não muda só a nossa vida na corrida, mas muda a nossa vida como geral, assim, acho que você entra numa outra fase da sua vida, como alguém mais centrado, mais consciente de tudo. Você não é mais eu pelo menos falo por mim, não sou mais um cara que é vida louca, que tá com dor e sai pra correr. Eu sou mais racional de tudo, né? E a maratona, ela entrega isso de verdade. E ela entrega muito mais do que isso, porque ela entrega o seu dia a dia, e ela faz a gente imaginar que a gente é possível de qualquer outra coisa que a gente queira, né? Se eu estou disposto a ir atrás de qualquer objetivo, eu aprendo com a maratona que só depende de mim alcançá-lo. Se eu me exercitar, se eu me motivar, se eu me manter focado, eu vou alcançar qualquer objetivo que eu me dispuser a fazer. E isso que acho que é o mais interessante, é o mais importante de fazer uma maratona, e o Pedrão vai logo menos experimentar essa sensação aí do quilômetro 42, e você achar que já acabou a prova, e não acabou a prova, falta mais 195 metros, e você, caramba, não acabou, é verdade, tem mais 195 metros, aqueles 195 metros vão demorar mais do que os 42 quilômetros que você correu.
Muito bom, muito bom. Eu falo que o quilômetro 42 é igual final de gestação. Vocês não vivenciaram isso, mas final de gestação é uma coisa que não acaba. Não acaba Parece nunca. que todo mundo fala assim, gestação 9 meses. Não são 9 meses. São 39, 40 semanas. E é mais ou menos isso, é final de maratona, que você passa ali pela... Outra pressão também que a gente não tem na virtual é ficar acompanhando as plaquinhas, né? Não tem plaquinha. Sim. Então, se você não quiser olhar o seu relógio para não perceber em que quilômetro tá, você também não precisa olhar, porque você não vai ter a pressão da plaquinha ali falando, faltam 800 metros, aí 800 metros ali na sua cabeça vai durar 5 quilômetros. Exatamente, aqueles 195 metros lá são Nossa, infinitos. Mas também quando bate o relógio e acaba, Nossa. olha, aquela sensação de dever cumprido, melhor dever da sua vida, porque é só alegria, viu? Eu me lembro de cada metro do último quilômetro até hoje. De cada metro. Cada metro. Eu lembro de curva para cá, de curva para lá, as árvores, o shopping vindo. Aí, com os últimos 500 metros, ali minha namorada estava me esperando. Lá na chegada, minha mãe estava esperando. E cada segundo, cada milésimo, assim, eu me lembro perfeitamente, nitidamente, igual se fosse um vídeo, assim, porque é algo realmente muito emocionante. Na verdade, eu me lembro dos 42.195 metros perfeitamente. Se alguém fosse escrever um vídeo hoje, um filme da minha maratona, eu iria contar metro a metro como que foi. Por onde eu passei, o que eu fiz em cada metro, porque foi muito emocionante, foi algo muito emblemático de verdade. Então, Pedro, outra coisa também que é muito legal você fazer é dividir a prova, né? E nunca, em momento algum, olhar para o relógio e falar, ai meu Deus, faltam ainda 10 quilômetros. Você tem que pensar no que você já correu. Caramba, eu já corri 30 quilômetros, então isso ajuda muito também a não pesar, né? Ficar um negócio pesado. E a outra coisa também que eu fiz foi dividir a prova pelos meus filhos. Então isso foi muito motivador para mim. Então eu sabia que no primeiros 14 quilômetros eu ia correr para um filho, né, para Ana Clara, e nos outros 14 quilômetros eu ia correr para Alice, e nos outros 14 quilômetros eu ia correr para o Felipe. Então eu nunca decepcionaria nenhum dos 3 filhos. E a única certeza que eu tinha é que eu ia chegar, independente do tempo, do meu pace e de como eu ia chegar, faltando um braço, uma perna. Eu ia chegar, eu ia bater o relógio com 42 e 195. E eu deixei os 195 pro marido, para ele não ficar triste. Não ficar com ciúme, né? Não ficar com ciúmes. E são os 195. E aí ele falou, né? Eu falei, pô, só 195 metros. Eu falei, mas são os 195 metros mais difíceis e mais importantes da maratona. Então, eu acho que se você criar uma meta na sua cabeça, de acordo com a quilometragem, que te motive, que te incentive, também é uma estratégia muito boa. E muito foi bom. O que também sempre me motivou. Em todas as 3 maratonas eu usei a mesma estratégia. E ai de mim se não corresse para um filho. Essa sua última dica de dividir a prova, eu usei a mesma coisa. Eu não tenho filhos, né? A dividir. Mas foi tipo de 5 em 5 que eu fiz a quebra. Porque eu falei, são 5K. 5K eu faço numa boa, até de costas. Aí vai, 5K. Aí lá acabou esses 5, eu iniciava mais outros 5. Então assim, eu vou correr só mais 5 quilômetros, numa boa. Aí mais 5, zerei a conta, vou começar mais 5. Isso me ajudou muito em uma série de horas que eu imaginava que eu ia desistir. Eu vou encostar aqui e eu vou embora. Mas não, mas só falta mais 1 quilômetro. Aí eu zero de novo. E aí eu sabia que era uma nova prova, era um novo 5 quilômetros ali que eu fazia sempre, né? Então,
isso me ajudou muito, e essa coisa de você dividir a prova em etapas realmente ajuda demais, assim. Essa foi a minha estratégia. Foi muita história boa, muita história legal. Eu sou, de novo, sou um mega fã aí de maratonas e de maratonistas. Acho que a gente tem história de monte aí para falar horas e horas, mas Nossa, eu eu fiquei muito ficaria aqui a feliz. noite inteira falando. Fiquei muito feliz em ouvir essas histórias suas, de ouvir essa história agora ao vivo aqui. A gente tá se falando mesmo. E a Essa história história de maratonas. a história da cartinha da minha filha que você viu no Stories foi Sim. porque ela não pôde estar no dia. E aí ela teve um evento na casa de uma amiga, evento não, aniversário de uma amiga, e ela virou para mim 2 dias antes e falou: mãe, eu quero ir para casa da minha amiga. Eu falei: poxa, mas é no dia da maratona, da chegada e tal, a mamãe queria que você estivesse lá. Aí ela: ai mãe, mas eu queria muito ir para casa da minha amiga, que a gente está combinando. Assim, eu seria muito egoísta, né, de obrigá-la a ir na chegada da minha maratona, porque era uma coisa que eu queria muito, mas eu seria muito egoísta de impedi-la de fazer uma coisa que ela queria, né? Ela queria ir para casa da amiga. Eu falei: tudo bem, filha, vai, faz o que você quiser, você pode ir para casa da sua amiga. E aí ela foi para casa da amiga, tanto que no vídeo você consegue ver que só tem 2, né? A Alice e o Felipe. A Ana Clara não foi. E aí, quando eu passei a faixa, o meu marido entregou a carta. Falou: olha, sua filha não foi, mas ela fez questão de deixar registrada essa carta para você. Ah, meu filho, aí eu chorei, né? Eu chorei. Tudo que tinha que não tinha. Logo nesse momento final, né? Não, porque ela escreveu coisas ali que, nossa, sabe quando você não imagina que vai ler naquele momento? Eu acho que é o que uma mãe sempre quer. Porque por mais que eu inspire pessoas, né, que eu motive pessoas, mas o meu objetivo maior é ser um exemplo para os meus filhos, né? E Sim. se eu quero deixar algum legado, alguma coisa que com a corrida, que eles, primeiro, que eu quero me manter ativa o maior número de anos possíveis, que eu quero viver intensamente todos os anos que eu puder viver com sã, né, consciente, do lado, para curtir meus filhos e netos, e enfim. E segundo, deixar esse legado de vida saudável, vida ativa, que eles comecem desde o início, porque eu sei o quanto é importante. Então, naquela carta, ela escreveu: mamãe, você me inspira muito. Pronto. Tipo, missão cumprida, né? Acabou comigo. E aí foi isso. Então, eu acho que se eu conquistei alguma coisa com a maratona, foi além da medalha, foi além do meu pace, foi além do meu esforço. A missão foi cumprida ali. Ver da minha filha, ouvir da minha filha que eu sirvo de inspiração para ela. Muito bom. Agora eu vou chorar. E com essas histórias de motivação, de inspiração e de maratonas por aí, é sempre muito legal ouvir essas histórias e ver realmente que é algo emocionante para quem está contando a história e para a gente que está ouvindo também, né? Porque a gente se imagina no lugar e a gente vê que realmente o mundo ainda tem algo muito bom a oferecer para todos nós, né? E foi um grande prazer vir te ter aqui nesse episódio. A gente ficou feliz demais de ouvir suas histórias, de dividir essas histórias com quem está ouvindo a gente. E queria deixar o último espaço para você se despedir, para deixar os seus recados, para fazer o seu jabá aí com a sua loja. Pode ficar à vontade. Fala o que tiver com vontade. Abre o seu coração. Mas eu abri demais. Foi ótima a conversa, Marcelo e Pedro. É muito bom poder ter esse espaço para poder incentivar mulheres que vençam seus medos, suas culpas, suas inseguranças, suas vergonhas,
e que façam o que vão te fazer felizes. Eu acho que se tem alguma mensagem para passar aqui é essa. Cuidem de você, que cuidando de você, você não está sendo egoísta, você está buscando a sua felicidade para tornar o seu ambiente familiar ou de trabalho muito mais agradável e muito mais feliz. E sim, consequentemente, você vai vai usufruir de todo o benefício que o esporte pode te entregar. E isso é maravilhoso, que é tendo disciplina e constância e colocando na rotina o seu esporte, que não necessariamente precisa ser corrida, você pode encontrar um outro esporte que te faça bem, né, que te dê esse retorno. O importante é fazer. E mesmo numa pandemia, você consegue encontrar uma maneira de se exercitar, de cuidar da sua alimentação, de cuidar do seu corpo e da sua mente, porque o esporte não cuida só do nosso físico, mas eu acho que o que eu ganhei de experiência, de vivência, de crescimento, de evolução, é muito maior do que o benefício físico que eu tive com o emagrecimento, né? Então, sigam lá o meu Instagram, que lá eu sempre posto uma foto engraçada, que vai te fazer rir. Eu gosto de fazer o povo rir, que como eu falei para o Marcelo, se a gente quiser ver coisa ruim, que a gente quer ver tristeza, a gente vê o jornal. E eu acho que o Instagram é uma maneira da gente trocar experiência, trocar risada, e eu acho que é o que eu mais gosto de fazer no Instagram, ouvir histórias, trocar dicas. E no meu Instagram da loja eu sou sócia da Fast for You, junto com a Mãe que Corre, que é minha sócia, a Grazi, que inclusive correu a maratona lindamente também. E a gente vende acessórios de corrida, a gente vende camiseta, a gente vende short, a gente vende máscara, viseira, tem muito acessório lá. E o legal da nossa... A gente começou no meio da pandemia, no início da pandemia, então foi pra gente também muito desafiador, porque a gente começou a loja em fevereiro, e em março já estava o caos instalado, então foi muito desafiador pra gente. Empreender no Brasil é desafiador, e no início de uma pandemia foi mais ainda, então a gente passou por isso lindamente, e graças aos clientes que mesmo numa pandemia compraram e deram força, ajudaram a gente. Então a gente conseguiu reunir várias marcas conhecidas, né, no mundo da corrida num site só, então você consegue comprar tudo que você precisa pagando um frete, e essa foi a nossa intenção, e graças a Deus deu super certo. Então dá uma força lá, Fast for You, e corro para descansar. Boa. Obrigada. E acho que é isso, né, meu amigo Pedrão? Por hoje é deu só, por hoje, deu de história, né? E se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, e se quiser acompanhar mais deste Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais, que a gente troca umas ideias, e quem sabe a sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedro no Instagram, @pe.teixeira. Siga a Vinha no Corro para Descansar e no Fast for You. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau! Tchau, boa noite. I wanna make it a fair fight.